real. E o PSDB, eu tenho artigos aqui. abriu a economia brasileira, o Dória quebrou a indústria nacional, disseminou desemprego e aumentou a pobreza no país. Foi isso que o PSDB fez. Eu não quero retomar aqui a discussão que houve no período pré-eleitoral, se a inflação na época do PSDB era maior ou menor, até porque para isso tinha que fazer toda uma retrospectiva histórica, o que estava acontecendo, não só internamente, como externamente. A gente não vai ter tempo de fazer só concluindo, esse o nosso grande desafio do Brasil, qualquer país do mundo que cresce consistentemente, ele cresce porque tem crescimento de produtividade. E quanto mais o país crescer, mais ele vai ter espaço fiscal para fazer política social. Esse é o desafio. Então, se colocar que há um grupo que é contra a política de bem-estar social, é contra a distribuição de renda, eu não conheço. Eu não conheço esse grupo. Eu acho que qualquer cidadão de bem no Brasil é a favor da política de bem-estar social. Explicou o telespectador o que é um ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? O que é o ajuste fiscal? Rapidinho. O ajuste fiscal é diferente da economia da dona de casa. Eu acho que o telespectador tem que ter isso claro. Porque a dona de casa, de fato, ela gasta, né, tem a sua receita e tem seus gastos, mas o Estado, parte do gasto do Estado volta para ele. Isso é muito importante. Então, em períodos de recessão, se o Estado gastar com o investimento, isso tem um poder multiplicador que depois faz com que o Estado arrecade mais. Portanto, num período de recessão, não é bom fazer um ajuste fiscal muito forte. Tá? E com relação a essa discussão... Só uma pergunta, qual foi o crescimento do gasto público real dos últimos 4 anos? Não, o problema do desajuste fiscal brasileiro não é do gasto. Não, é o problema da receita, é queda da receita. Com licença. O gasto cresceu, com todo respeito, o gasto cresceu 3% real ao ano nos últimos 4 anos. O que você está falando? O gasto cresceu 3% ao ano. Pois é, porque se a gente quer construir um estado de bem-estar social, com o que se constrói um estado de bem-estar social? Com gasto público. Se eu quero educação pública, se eu quero saúde pública, eu preciso do gasto público. Porque esse discurso de que todo mundo é a favor do bem-estar, eu não compro. Existe gente que diz o seguinte: primeiro a gente faz o bolo crescer, depois a gente divide. Pois é, mas esse discurso, eu via quando era criança. Esse discurso, ele é remodelado. Professor, periodicamente. Por favor, com todo respeito. Ele é atualizado hoje com o discurso da produtividade. Temos que aumentar a produtividade, temos que reduzir salários, temos que aumentar os lucros e assim crescer e depois vem. Esse é o discurso. Eu gostaria também de bater jogo, porque não tive oportunidade, já estão com 22 minutos, eu não falei ainda. Então eu queria dizer o seguinte: o ajuste fiscal que o Levi está fazendo é uma tentativa de estabilizar a economia novamente, que perdeu as rédeas. O Manteiga perdeu as rédeas e já vinha desde do Lula, porque ele vinha errando desde lá de trás, né, gastando todos os estoques que ele tinha na prateleira, e chegou a uma situação muito difícil. O mundo reagiu, o próprio Estados Unidos está crescendo, a China, quando caiu de 9%, caiu para 7,5% ao ano, e nós fomos para 0%. Não tem futuro nenhum país do mundo, e o Brasil não tem, se não crescer. Aí a questão da política do salário mínimo. O grande problema é que o Estado brasileiro, ele gasta mais do que a inflação. Então precisa crescer a economia. Estou falando da União, Estados e municípios. Nesses últimos anos, a União também meteu a mão nos Estados, no dinheiro do SUS, no repasse do Fundo de Participação. Foi menor do que a inflação. Chegou um ano que foi 4 negativo o repasse da soma das transferências federais. Eu tenho essa conta, eu faço ela todo dia. Eu entro no CIAF federal, no SISTN, analiso estado por estado, analiso o governo federal e digo assim: ajuste fiscal, ele é uma solução momentânea. O que nós precisamos são de reformas estruturais profundas. No Plano Real, os 8 anos do Fernando Henrique, não se completou. Havia uma briga muito grande, o PT, aquela coisa. Aí o presidente Lula tentou, no primeiro governo, tentou no segundo. A Dilma, no começo, com o Nelson, tentou. Eu estava no Confaz, eu era secretário da Fazenda. Não conseguiu fazer nem a reforma do ICM, nem a reforma tributária, nem a reforma do Estado, nem a reforma da Previdência, e nós estamos encalacrados. Essa é a verdade, essa é a verdade. Um novo Plano Real, uma nova etapa na vida do país precisa. Aqui nós estamos, no Congresso Nacional, num jogo de
queda de braço. No século XVIII, o Lula fez mais do que no século XVIII, século XIX, na Idade Média. Não tem nada disso. O que tem é uma realidade ruim, a economia não vai bem, o povo está com o saco cheio, desculpe dizer, de governante, de político, de tudo. De todos nós. Está com o saco cheio de economista e de tudo. E é um momento delicado na vida do país. Nós precisamos ter resposta. Pacto nacional, federativo, tem que fazer as reformas. Deputado Raul, deixa eu colocar então a observação que chegou de Valdomiro Trento, ele é de Santos e São Paulo. Ele vai nessa linha das reformas. Ele diz o seguinte: o país teve mais ou menos 15 anos de distribuição de renda com inclusão social com mais de 45 milhões de pessoas. O ajuste fiscal é prioridade, assim como as reformas eleitorais, trabalhistas, previdenciárias, sindicalistas são fundamentais e são as vozes das ruas. A nossa Constituição é uma colcha de retalhos com mais de 80 emendas. A solução seria uma constituinte exclusiva o mais rápido possível? Rapidamente, só acho que seria uma solução? Eu não acredito nisso. Eu acredito... O que é que precisa fazer? Pode continuar tributando a base de consumo com 2/3 da carga? Não pode. Nenhum país do mundo faz isso. Pode continuar tributando máquinas, bens, equipamentos que usam para a produção? Não, só o Brasil tributa. Vamos fazer uma reforma para que todos os empresários do Brasil, do micro ao maior empresário, tenham uma regra tributária neutra, né? Que não haja, para você comprar uma máquina para gerar emprego, riqueza, você tem que pagar impostos. Não, temos que zerar isso aí, temos que fazer uma reforma mesmo. Eu quero viabilizar, ver o que o Estado brasileiro, fazer até a conta reversa. Quanto custa para dar saúde pública de qualidade para 150 ou 130 milhões de brasileiros? 60, 70 milhões estão no plano de saúde. Quanto custa para dar educação boa, de qualidade, para o primeiro grau, para o segundo? Rever a questão das universidades, para que todos tenham um tratamento isonômico. Os 8 milhões de estudantes brasileiros, não 1 milhão tem e 7 não tem. Vamos repensar toda essa estrutura de estradas, portos, aeroportos. Isso aqui dá para fazer para o Estado. Se não, desculpa, Afonso, eu não quero discutir PT, Lula, Fernando Henrique, quero discutir o Brasil. Eu estou aqui, sou deputado do meu estado, que não quer saber dessas coisas que já passaram. Nós queremos olhar para frente, para o futuro do Brasil. Olha, não dá. Dá para o Brasil continuar com o sistema eleitoral que tem? Não dá. Tributário não dá. Né? Com o sistema previdenciário não dá. Nós estamos envelhecendo a população e nós estamos com a regra antiga. Pronto, eu estou terminando meu minuto lá. Eu queria registrar aqui sobre um aspecto nós estamos de acordo. Temos que mudar o sistema tributário. Nós temos que implantar um sistema tributário progressivo, temos que taxar os ricos, as grandes fortunas. E convido o deputado Raul para nós equívoco. Não se tributa estoque, Afonso. Você não tributa estoque. Precisa discutir com racionalidade. Não é conversa de tributar a grande fortuna, nós temos reforma. Tributar o que é tributável no mundo inteiro. Vamos voltar aqui a nossa... modelos e dar uma adaptada. A nossa discussão.